Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos aprender. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Ontem alguém perguntou para mim assim, você é evangélico? Eu falei, não sou evangélico não, eu sou crente. Ficou meio assim, né? Muito bem. Aí ontem mesmo, domingo, peguei uma pessoa, né, na porta da igreja, entrou ela e uma moça, uma senhora já. E aí eu vi as duas discutindo, brigando, né? Porque a neta tinha perturbado ela, teve o culto da ceia. E aí eu vi que, falei, vocês acabaram de sair do culto e estão desse jeito, né? Minha neta não me respeita, gritou na frente de todo mundo. Começamos a conversar e eu percebi que ela já era evangélica, né? Há bastante tempo. E aí fui conversando, tal, a menina falando, também preguei o evangelho para a menina, que ela não era convertida, não é convertida, certamente. Mas aquela senhora, embora tivesse muitos anos de evangélica, ela não conhece a palavra de Deus. Aí falei, olha, vocês têm que ter a imagem do segundo Adão. Vocês sabiam que existe o segundo Adão? Hã? Tem o segundo Adão? Não tem não. Falei, a senhora já leu todinha a Bíblia? Não, nunca li. Falei, por isso que a senhora não sabe. Né? O segundo Adão está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Primeiro homem era da terra, o segundo homem é do céu. Né? E fui explicando para ela, dizendo que nós devemos, assim como trouxemos a imagem do primeiro, por isso que eles estavam brigando entre elas, né? Porque trouxe a imagem do primeiro. E nós devemos trazer a semelhança do segundo. Por isso que se eles tivessem trazido a semelhança do segundo, não estaria brigando daquela forma. Muito bem. Será que no Velho Testamento fala do segundo Adão também? Porque no Novo Testamento fala do primeiro homem, primeiro Adão, e fala do segundo Adão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Você pode ler ele. Não vou ler agora para não ficar muito extenso. Mas será que no Antigo Testamento, como muitos desprezam, será que tem o segundo Adão? Né? Então, primeiramente, nós vamos aqui para o livro de Hebreus. Vamos ver o que fala a palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Diz assim a palavra. Então eu disse, eu quem? Jesus Cristo. Aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim. Outra tradução, essa tradução aqui não é muito boa. Outra tradução diz, no princípio do livro. A tradução mais acurada diz assim, na cabeça do rolo, né? Então a tradução correta é no princípio do livro fala sobre mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ora, se esse texto aqui está dando uma dica, no princípio do rolo, no princípio do livro, qual é o princípio do livro sagrado? Qual que é o começo do livro sagrado, no princípio? O livro de Gênesis, que é o Velho Testamento. Então vamos descobrir onde está o segundo Adão aqui, né? Vamos aqui para o texto. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre toda a espécie que se arrasta sobre a terra. Está vendo aqui? Por que nós sabemos que esse aqui é o homem que tem a imagem e semelhança de Deus? Porque o versículo 27 dá a instrução. Porque no 27 fala, assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aqui está dizendo, não está dizendo semelhança, está dizendo a imagem. Não repetiu semelhança, porque no versículo acima, no 26, fala imagem e semelhança. Mas aqui, ele está falando do quê? Do homem terreno, o qual ele fala que foi feito macho e fêmea. Está aqui, ó. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mas o do versículo 26 não fala o que é macho e fêmea, né? Não fala isso. Fala que ele é imagem e semelhança de Deus. Então, meus amigos, esse segundo Adão está embutido aqui no texto do versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis.
E o segundo Adão está no versículo 27, que fala da raça humana, do gênero humano que tem homem e mulher. Até hoje eu nunca vi nenhum pregador explicar esses dois textos. Ah, você é o sabidão? Não. Pode ser que tenha, mas só que eu, até o presente momento não encontrei. Ah, você quer saber tudo? Porque eu leio a palavra. Não sou melhor que ninguém. Mas a maioria dos pregadores eu nunca vi. Dos meus altos dos 60 anos, eu nunca vi um pregador falar sobre o versículo 26. Eu vi eles pregar que é a raça humana. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós vamos nos tornar imagem e semelhança de Deus através do segundo Adão. Aí nós vamos entrar no versículo 26, como diz lá em Coríntios. Assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, devemos trazer a imagem do segundo. Então fica aqui essa reflexão. Por isso que é importante você examinar as Escrituras, né? E assim você vai aprender, você vai dominar, você vai manejar a palavra de Deus. Como diz lá em Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. Mas até os pregadores eu fico observando, pergunta aos pregadores quantas vezes já leram as Escrituras todinha. Eu coloquei na minha vida, até o final da minha vida, eu leio ela todinha, todos os anos, todinha. Eu leio ela 4 vezes no ano, 3 vezes no ano, todinha, mas no mínimo eu leio ela uma vez por ano. Enquanto Deus me der saúde e vida, eu fiz esse compromisso de ler ela todinha. E agora nós estamos lendo, eu estou lendo junto com a minha esposa, né? Minha esposa já leu várias vezes. Aí nós combinamos de lermos as Escrituras todinha junto, novamente. Eu tenho a minha leitura particular, que eu leio ela todinha, e tenho a minha leitura que eu faço junto com ela todos os dias. Aliás, um dia sim, um dia não, junto com ela, porque ela trabalha, né? Um dia sim, um dia não, eu leio. Nós começamos de Gênesis e estamos indo pelas Escrituras, e nós lemos os capítulos e ficamos comentando, meditando. Tomara que você faça isso também, porque isso é para o seu crescimento espiritual. Fica aqui a nossa reflexão de hoje, para o conhecimento da palavra do nosso Deus.